Fala galera, começando mais um vídeo aqui sobre o Sandero, é o segundo final de semana de trabalho nesse carro. Obviamente durante essa semana a gente conseguiu trabalhar em alguns poucos itens e conseguimos ter um progresso no carro, mas eu queria mostrar para vocês hoje o porquê que o carro ele não vai direto para a cor amarela, e sim ele vai ter uma cobertura ali de cor branca para depois ir para o amarelo, e por que é tão diferente o processo de repintar o carro mudando de cor por cima da cor atual e retirando toda a tinta, todo o material, que é o caso do Sandero, né? Bom, eu queria mostrar para vocês da forma que ele está agora, antes da gente partir para o procedimento, porque vai dar para entender bem qual que é o processo que a gente vai adotar aqui. Aqui no capô, segura só um pouquinho, aqui no capô a gente está tirando todo o material, assim como a gente já tirou do restante do carro, né, como todo mundo já sabe. Porém, segura só um barulho aí, Gelson, um pouquinho, só para mostrar aqui. Como você pode ver, no capô não, desculpa, na tampa da mala. No capô e nessa lateral, o carro já está branco, né? O carro já está branco. E ele estava daquela maneira que eu mostrei para vocês, né? Só na lata, assim como está do lado de cá. Mas a gente tem que fazer essa cobertura branca, que é exatamente o objetivo dar essa explicação nesse vídeo aqui para vocês. Quando a gente deixa o carro na lata, assim, embora a gente vá cobrir alguns pontos com massa e depois relixar e tal, a lata do carro ela não tem nenhum tipo de tratamento anti-corrosão, né, anti-ferrugem. Então a gente eliminou todo o material que tinha sido usado anteriormente, quando o carro saiu da fábrica, e deixamos o ferro puro, e ele não tem nenhum tipo de tratamento anti-ferrugem. E é aí onde vai entrar a importância desse produto, pouquíssimas pessoas utilizam na funilaria e pintura, que é o Wash Prime, né? Esse fundo Wash Prime, que é o material que a gente vai aplicar logo após a superfície aqui. Essa superfície está completamente preparada aqui, como já está preparando, e a superfície de lata também, que é o que a gente aplicou no teto, no capô e já do lado de cá. O Wash Prime ele tem, além de outras características, mas a sua principal é criar essa proteção anti-corrosão na superfície. Então a gente precisa cobrir esse carro completamente com o Wash Prime para depois sim partir para o processo. E aí depois disso, hoje nesse vídeo, a gente vai cobrir o carro completamente de branco, explicar para vocês qual que é aquele material. Aquilo ali não é tinta, tá? É um outro tipo de prime, é um outro material que vai servir como base para o processo de transformação do carro no amarelo. Então, a partir desse momento agora, a gente vai preparar o restinho das peças que precisa e logo depois vamos partir para o Wash Prime. Vou deixar vocês com algumas imagens de preparação. Quando a gente for aplicar o Wash Prime, vou mostrar para vocês qual que é a diferença da aplicação desse processo e para que ele serve efetivamente, e logo depois o que a gente vai fazer após a aplicação dele. Bom, continuando agora, depois de um dia todo de trabalho, ainda tinha muita coisa para fazer. Como vocês viram, a gente preparou toda a superfície e agora a gente vai aplicar efetivamente o Wash Prime. Lembrando que, além de anticorrosivo, né, a função anticorrosiva que ele tem, ele também é um promotor de aderência muito grande para o PU, para o poliuretano, que é o material que vai ser usado logo depois dele, para aí sim deixar o carro branco, que é o Primer, né, essa base que a gente utiliza para aplicação de tinta depois. Então essas são as duas utilidades do Wash Prime. A gente poderia fazer o processo aqui sem aplicar ele, mas isso não ia dar garantia de durabilidade para o serviço, né? Então nesse momento agora, exatamente o que a gente vai aplicar, o Wash Prime, lembrando que a gente sempre fez nessa tecla, então uso de massa sempre apenas na chapa, né? Diretamente na chapa. Aqueles carros que você vê com trinca na pintura, né? Aquelas veias que estão estourando, geralmente é porque o cara aplicou massa na tinta. Então toda a parte que a gente tem que aplicar massa, ela é utilizada agora. Depois disso aqui, a gente já não faz nenhuma aplicação de massa, né? E agora sim, vamos para o Wash Prime, a aplicação aí vai ser ao vivo agora nesse vídeo. Desengraxante também muito importante ser utilizado antes do processo, né, para desengraxar toda a superfície, tirar gordura, oleosidade, qualquer tipo de material que a gente não queira no processo, a gente utiliza desengraxante para fazer. Então, bom, vamos para o Wash Prime agora. A primeira aplicação aí, vou deixar vocês com essas imagens, depois a gente explica qual que é o processo, Wash Prime e depois Prime. Aí galera, primeira demão de Wash Prime aplicado. Olha como ele tem essa cobertura rala, né? Ele não é uma tinta, é só uma cobertura rala realmente, meio amarelada, meio esverdeada. E a gente vai dar a segunda demão agora. Eu vou aproveitar o tempo livre de Jobson aqui para tirar uma dúvida também que muita gente tem, principalmente os pintores preparadores que trabalham de forma equivocada, muitas vezes por falta de conhecimento aqui na cidade, que é o seguinte, o porquê
que vejam que a gente só utilizou o Wash Prime em cima da lata e não em cima dos pontos onde a gente aplicou massa, né? Bom, galera, primeiramente, como a maioria dos fabricantes de massa, eles indicam, utilizar a massa somente em cima da chapa, porque é assim que eles estudam, né? E o Wash Prime a gente aplica somente na chapa nua, porque a massa em si ela já tem o anticorrosivo, entendeu? Então a gente perceba que o Wash Prime ele só vem na área que tem a chapa nua e na área da massa fica só a massa mesmo. Nesse carro aqui a gente vai utilizar um Prime branco, né? Como esse carro vai ser amarelo, então assim, a gente quer um amarelo que seja bem limpo, certo? Eu poderia usar um Prime cinza, mas não é o tom adequado que eu quero. Eu quero um amarelo bem claro, bastante limpo, certo? Então eu vou estar usando o Spectra Prime branco, porque vai me ajudar na cobertura da tinta, certo? Vai dar um tom mais agradável, mais claro. Se eu utilizasse um primer cinza, eu gastaria mais tinta e seria mais complicado. Eu gastaria de 5 a 6 demãos de tinta para poder cobrir a área do primer, certo? Então por isso com o primer branco eu vou, com 2 demãos eu já cobri a área total do primer, certo? E aí tem outro ponto importante, que aí já é sobre o projeto do carro. O amarelo Sirius, que é usado no Sandero RS normal, né, que foi sorteado por aí, ele é pintado por cima de um Sandero RS branco. Então a própria Renault já se utilizou da base branca para facilitar a cobertura da pintura do amarelo Sirius. E o amarelo Sirius também é uma tinta tricô que deve ser utilizada sobre a base branca, assim como várias outras tintas que tem amarelo, vermelho, etc. por aí. Então esses dois pontos nos favorecem no sentido de utilizar o Spectra Prime branco. Um outro ponto importante de ressaltar, que aí é a parte que eu mais gosto do projeto, é porque os Sandeiros RS, como eu falei agora, eles são pintados por cima de um carro branco, estruturalmente feito branco. E no nosso caso não. Então lá você tem uma camada de ferro, uma camada de anticorrosivo, que é o Wash Prime, uma camada de Prime, uma camada de tinta branca e aí sim a tinta amarela para vir o verniz. Aqui, diferentemente desse caso, esse carro ele não vai ser um carro que era prata e virou amarelo. A gente está deixando um carro que era estruturalmente virgem, digamos assim, cru, e pintou ele de amarelo já de cara. Então eu não tenho um carro que virou amarelo, e sim um carro que é como se ele tivesse nascido amarelo, e essa é a parte mais legal desse projeto, porque não tem como você saber, em hipótese alguma, se eu entregar esse carro na sua mão, que um dia ele foi prata, preto, branco, seja lá o que for, porque a única coisa que vai ter por baixo do amarelo são os aparelhos que a gente tem que utilizar para pintar o carro, seja lá de qualquer cor que seja. Vamos aplicar a segunda demão de Wash Prime agora, e logo depois o Primer branco. O objetivo é deixar hoje esse carro branco, né, no Prime, para aí sim a gente dar continuidade ao projeto e terminar naquele prazo que a gente combinou. E agora a aplicação do Primer branco, né, como a gente já tinha prometido. Lembrando que a aplicação do Primer branco ela tem que ser feita no tempo de secagem do Wash Prime, que é em torno de 30 minutos. Então, logo no final da aplicação do Wash Prime, a gente já começa a aplicação do Primer branco. E esse é mais ou menos o resultado, né? O Primer é um produto poliuretano, né, PU, por isso que chama de Primer PU. E a função dele é vedar toda a superfície para que no lixamento eu garanta o nivelamento e dá aderência à tinta. Então logo depois dessa camada aqui, o que vai ter agora, por isso que a gente tem que preparar a superfície perfeitamente para a aplicação do Primer, para que ele só sirva realmente como nivelamento e promotor de aderência da tinta, que no caso aqui é o amarelo Sirius, uma tinta tricô, e aí por isso que a gente deixa o carro branco. Lembrando que existem outras cores de Primer, né? Primer branco, Primer cinza, Primer cinza escuro, né? Que é o preto, que o pessoal fala. E você deve utilizar cada um tipo de Primer, dependendo da tonalidade da tinta que você vai aplicar. Por exemplo, às vezes você vai aplicar um vermelho e o Primer dele é branco, e às vezes você vai aplicar um vermelho e o Primer dele é cinza. Então cabe ao técnico lixar a peça e descobrir qual que é o Primer utilizado pela montadora ali na hora de fabricar o veículo, na hora de pintar o carro, para que você repita, porque senão o fundo vai fazer, ou seja, o fundo da pintura vai fazer com que você tenha diferença de tonalidade na superfície. Então vamos para o resultado aqui. Olha aí, sandeirinho completamente branco. Deve estar ficando branco já também. E é isso, aqui são mais duas demãos de Prime, basicamente. E aí tá finalizado, tampa da mala. Onde tiver lata, onde for entrar o amarelo Sirius, a gente vai acabar aplicando o Primer branco, servindo como
base. E depois daqui já tinta amarela. Galera, eu estou muito feliz, não tem assim como mensurar, não tem como eu explicar para vocês quão que eu estou feliz com esse projeto, sem dúvida nenhuma. É algo, tanto pessoalmente falando, como para a empresa, é algo super inovador que a gente está fazendo aqui na nossa região. E acredito que a nível Brasil também. Um projeto como esse eu sempre quis fazer para demonstrar como que eu faria, né? Eu já vi outras pessoas fazendo projetos de mudança de cor por aí, e eu sempre quis fazer um, até clientes contratando, mas nunca contratando dessa maneira, e eu sempre quis fazer um, mostrando como que eu faria se eu tivesse todo o poder de decisão do projeto, né? E é exatamente o que a gente está fazendo nesse Sandero aqui. Não perde os próximos vídeos, no meu Instagram, né? Carros por Ed tem a atualização diária desse projeto, então não tem conteúdos tão avançados como aqui, né, tão específicos, mas tem atualização diária, sempre fotos, então dá para você ficar sempre acompanhando. E segue também o Instagram da Home Mechanic, que lá a gente tem dicas de mecânica, funilaria, pintura e os nossos serviços. Valeu, galera, até o próximo vídeo.